finalizada aqui, eu gostaria de, pelo menos no final da terceira aula, a gente conseguir fazer alguma coisa diferente, para não ficar só em questõezinhas, e a maioria delas Enem, né? Vamos lá, ó, página 19, questão 108. O Enem cancelado 2009. Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água, localizada a alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidrelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte forma. 1. Na usina, a água flui da represa até a turbina, que aciona um gerador para produzir energia elétrica. 2. Na transmissão, no caminho entre a usina e a residência do usuário, a energia elétrica flui por condutores elétricos. Discutimos, inclusive, detalhes dessa parte. Na residência, a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço para a caixa. As etapas 1, 2 e 3 acima mostram de forma resumida e simplificada a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é: nós vamos analisar item por item quais que descrevem adequadamente o que está ocorrendo em cada uma das etapas mencionadas anteriormente. Letra A. Na etapa 1, a energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação. Não. Energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Ele chamou a energia do movimento da água de potencial. A energia cinética não é potencial. Então, naquele momento, ele comete um erro. A qual, lançada na turbina, causa a rotação do eixo do gerador e a correspondente energia cinética dá lugar ao surgimento da corrente elétrica. Tu vê, o único errinho do item A foi esse, que a energia potencial gravitacional armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento. Chamar de potencial foi o erro. O resto estava tudo bonito. Item B. Na etapa 1, parte do calor gerado na usina. Mas não era hidrelétrica, pô. É hidroelétrica. Que calor? Não tem calor nenhum na hidrelétrica. Pode ter algum atrito nos equipamentos, mas não vai gerar calor. Não é termoelétrica, não é nuclear, não é geotérmica, não é solar. Letra C. Na etapa 2, elétrons movem-se nos condutores que formam um circuito entre o gerador e a residência. Nesta etapa, parte da energia elétrica transforma em energia térmica por efeito Joule nos condutores e parte se transforma em energia potencial gravitacional. No fio, é porque o elétron está lá em cima no fio, aí tem energia potencial gravitacional. Quando ele descer do fio, ele embala. Não, né, cara? A massa do elétron é ridícula. Ele até ganha energia potencial gravitacional quando o fio está mais acima da Terra, só que isso é totalmente desprezível no fenômeno. Isso não faz parte, né, de algo importante no fenômeno. Então, a parte da energia potencial gravitacional não rolou. Letra D. Na etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica necessária ao acionamento do eixo da bomba hidráulica. O motor elétrico gira e gira o eixo da bomba. A bomba, uma bomba hidráulica, uma bomba que bombeia água, tu bota a mão nela, tu pode ver ela aquecida, mas mais uma vez pelos atritos. Eu não gero esse calor para o calor empurrar a água. Ele está dizendo que na etapa 3 a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária para o acionamento do eixo da bomba. Não é o calor que faz o eixo girar, são os ímãs do núcleo do motor, do induzido do motor, que vai operar. Então a parte do calor ali foi delírio. Por eliminação tem que ser o item E, vamos ler para ver se faz sentido. Na etapa 3, parte da energia se transforma em calor devido a forças dissipativas, atrito na tubulação. Tudo bem, pode ter um pouquinho de atrito. E também por efeito Joule no circuito interno do motor. O motor é feito de fios condutores. Quando a corrente elétrica atravessar esses fios, haverá efeito Joule. A outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação. Tudo bem, a bomba acelera a água adquire velocidade e energia cinética.
e potencial gravitacional da água na caixa d'água. Depois a água vai lá para a parte alta e cai na caixa d'água, energia potencial gravitacional. Isso faz sentido. A energia se transforma em calor devido ao atrito, também em efeito Joule no circuito do motor, honesto. Outra parte é transformada em energia cinética. A água tem movimento na tubulação, perfeito, e ela vai para a caixa d'água que está lá em cima, potencial gravitacional. Honestíssimo, nenhum absurdo. Nos outros itens tinha pelo menos um detalhezinho maculando cada item. 69. Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Entre elas destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é transporte de pessoas pelos andares dos prédios elevados. Neste caso, o dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere um elevador de 800 kg quando lotado com 8 pessoas ou 600 kg. Precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado a uma rede que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares em torno de 30 metros a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária da corrente e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com rotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Neste caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão, respectivamente, de... Essa questão, eu diria que é uma questão bem bonita, já honesta, uma questão que o aluno que não for treinado tecnicamente em física não faz, né? Potência é energia com o passar do tempo. E essa energia para erguer as pessoas é principalmente energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Vamos calcular qual é a energia potencial gravitacional para erguer o elevador e a sua carga até o último andar. A massa seriam 800 kg do próprio elevador mais 600 kg das pessoas que o ocupam. Daria 1.400 kg. A gravidade ele falou que era 10 e a altura que subiremos 30 metros. 30 metros. Não seria obrigatório dividir, né? Nós poderíamos esperar. O certo é isso, né? É esperar, não fazer a multiplicação sem necessidade. Vai que alguma matemática acontece no meio do caminho, né? Como é que eu vou descobrir quanto tempo esse elevador demorou? Mestre Galileu nos ensinou velocidade e distância sobre tempo. Velocidade do elevador 4, distância que ele tem que subir 30. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Tu vê, o certo é não dividir. O certo é usar 30 quartos. Não, ele já converteu. Eram 10 andares e cada andar são 3 metros, né? Aí 30 metros. Se o cara lê de supetão, pode parecer que 10 andares, cada um tem 30 metros, né? Mas ficaria uma estimativa exagerada ali. O clássico mesmo que o vestibular não fale, vocês podem usar 3 metros por andar, tá? Isso é o clássico mesmo. 30 quarentavos, olha que delícia. 30 dividido por 30, ficou divisão de fração, é a primeira vezes o inverso segundo. 4 vai para cima multiplicando então. 4 vezes 4, 16 foi 1, 4 mais 1, 5, 56 mil watts, 56 quilowatts. Oh, haja motor, hein? Haja motor. Realmente o motor tem que ser poderoso para dar conta do recado. Só com isso a gente matava o item C. Mas, como o objetivo é aprender física, não assinalar uma letrinha correta, potência é V vezes I. 56 mil watts, a tensão é 220 volts, vamos calcular o I. Só para a gente não perder tempo. Claro que a gente já poderia olhar o gabarito, né, e ver quanto é que seria a resposta, só para a gente verificar se a nossa conta está correta. 56 mil, jamais usem calculadora. 254,5454. Então, 254,54 na dízima periódica, aproximadamente 255 amperes.
meia conta de luz não vai ser fraca, hein, cara, se tu usar muito esse elevador. Daí, aquele dispositivo, né, que tu vem o elevador tá mais próximo, né? Só aquela brincadeirinha de tu apertar o botão do elevador e chamar o mais próximo, isso dá uma economia que pode beirar, né, aos milhares de reais no final do mês. Tu não percebe isso porque é rateado da galera do condomínio todo, né? A galera acaba não chiando muito. Mas tem que realmente manter esse dispositivo aí bem, com a manutenção em dia, né? Para não matar as pessoas e para continuar econômico. Galera, essa ideia ela é muito usada em hidrelétrica, calcular a potência hidrelétrica, calcular a potência do avião. Uma aluna lá em Chapecó questionou, professor, energia cinética, por que não levou em conta energia cinética? Aí eu concordei com ela, eu concordo contigo, energia cinética também deve ser levada em consideração. Só vamos ver se vai alterar grandemente o resultado. Massa do elevador carregado, 1.400. Velocidade, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16,2, 8. 8 vezes 1.400, 0, 0, 8 vezes 4, 32, foi 3, 8, 9, 10, 11. Tu vê, né? Esses 11.200 joules é muito pouco comparado com esse número, né? Comparado com 3 vezes 4, 12 foi 1, 3 mais 1, 4, 420 mil. É menos de 10%, bem menos de 10%. É 2% só. Ah, professor, mas olha os outros gabaritos. É por isso mesmo, ó. Depois dos 56 tem 180 kW. Então a diferença absurda. Não precisava ter considerado energia cinética. E o clássico é não precisar. Não vou te garantir que, quando acontecer esse tipo de pergunta, ignore a energia cinética, de forma alguma. Teve uma questão, inclusive, que eu fiz há um tempo atrás, do avião, falava lá que o avião tinha tantas toneladas e demorava tantos minutos para atingir tal altura. Perguntava a potência média das turbinas, né? Era exatamente a mesma ideia. E nesse caso do avião, se tu fosse estimar a velocidade do avião e jogar de energia cinética, a energia cinética é uma parcela importante. Dava lá 20, 50% da energia total. Então é um valor importante, mas mesmo na questão do avião, o clássico é desprezar a energia cinética, por incrível que pareça. Só para alertar, eu acho que o caso mais bonito ainda é aquele que pede a potência da hidrelétrica. A hidrelétrica transforma energia potencial gravitacional, né, MGH, em energia elétrica. Portanto, o que eu preciso conhecer do rio para saber qual é a potência da hidrelétrica? Eu preciso saber quanta massa de água cai por segundo, né? Quantos quilos por segundo cai naquela cachoeira? É o fluxo de água, certo? Preciso saber a gravidade e a altura. Tu vê, cara, para dimensionar a potência de uma hidrelétrica, basta saber a altura de queda da água e a quantidade de água que passa naquele rio. Só. Certo? Então, quanto maior a diferença de altura e quanto mais caudaloso é o rio, maior a energia aproveitável. Certo, meus queridos? Beleza, questão 70. A primeira questão mais técnica, eu diria, que a gente fez no Enem. Como o projeto de mochila ilustrado na figura 1 pretende se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar? As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade, enquanto uma pessoa caminha com esta mochila, pode ser esquematizada conforme ilustrado na figura 2. Então, tu vê, né? Na estrutura da mochila tem molas, enquanto a pessoa caminha, parece que aquela mola, né? Aquele corpo vai ficar sacudindo para cima e para baixo e vai gerar energia. Tu vê, né? Ali naquele esquema está dizendo que energia potencial, na verdade não é energia, é energia. Energia. A energia é uma forma especial de energia, né? Se transforma em energia. Energia 1. E aí então tu vê, ele diz que fica convertendo uma noutra, ó, a energia potencial em energia 1. E depois tem a energia, ele insiste na energia. Energia 2. Acontece nas melhores famílias, né, cara? Isso é a prova de que nada se cria, tudo se copia. O cara digitou energia uma vez, para não digitar as outras ele fez Ctrl+C, Ctrl+V, ele não quis digitar energia. Isso é muito comum. Eu faço muito. A mochila tem uma estrutura rígida, semelhante à usada por alpinistas, ok? O compartimento de carga é suspenso por molas colocadas na vertical. Ah, entendi, cara, a própria carga que vai na mochila é que vai servir como
Massa para o oscilador. Isso é interessante, né? Porque quando tu bota tua mochila e sai caminhando, tu escuta, né? Ele quer aproveitar para não destruir as coisas que estão na mochila, aproveita aquela energia para gerar, né? Energia elétrica. Interessante a ideia. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. As energias 1 e 2 representadas no esquema anterior podem ser identificadas respectivamente como energia potencial, pode ser tanto das molas quanto da própria massa que está dentro da mochila subindo e descendo, né? Está se transformando em que tipo de energia e depois em qual outro? Primeiro, pelo enunciado, ele vai usar o quê? Os equipamentos eletrônicos dele, não é? O enunciado diz isso. Então essa última energia de que tipo é? Tem que ser elétrica. Concorda comigo? Não pode ser térmica, ele não vai aquecer o iPad dele, né? Certo? Não pode ser gravitacional, ele não quer erguer o iPad dele, ele quer carregar. E essa energia então, o que será? Isso, né? Se ele falou que tem um motor, né? Tem alguma coisa que gira ali com o vai e vem, deve ter uma engrenagem que faz alguma coisa girar, e essa rotação é que vai ser transformada em energia elétrica. Então é do tipo cinética, provavelmente, que vai se transformar em elétrica. Isso é o que a gente analisou, né? Vamos ver se faz sentido. Vamos ver as opções deles também para a gente se divertir. Cinética e elétrica. Ah, que mal. Vamos ver as outras na humildade. Térmica e cinética. Imagina, a mochila esquenta e aí pelo aquecimento gera vapor que gira... Não dá. Térmica e elétrica. Térmica de novo não faz sentido, pô. E outra, terminar com cinética, né? Que ele vai girar o que na mochila dele para carregar as coisas, né? Não faz sentido. Tu vê, cara, a ideia de transformar a energia térmica em elétrica ela é muito interessante, é viável. Eu lembro que eu achava até pouco tempo atrás que aquela sondinha Curiosity, que está ajudando a gente a perceber que tem água em Marte, né? Vocês receberam as últimas notícias? Certo? Está cada vez mais nítido que tem água, né? Água no estado líquido em Marte. Certo? Como é que funciona aquela sonda que a gente colocou lá, aquele robozinho, aquele jipinho, controle remoto que está lá em Marte agora passeando pela superfície marciana? Eu achava que eram placas solares, que eram coletores solares, então pela luz do sol carregava as baterias e ia embora. Aí eu fui numa exposição uma vez levar uma turma e falava lá, tinha uma exposição que falava sobre a Curiosity. E aí eu descobri que aquela fonte de energia é termoelétrica, termonuclear elétrica. Tu vê, tem material radioativo lá dentro do compartimento e aquele material radioativo aquece o lugar onde ele está. E aí a gente usa termopar para gerar energia elétrica. Termopar são dois metais diferentes soldadinhos. Forma uma mini pilha, né? Dois metais encostados, um é mais negativo que o outro, rola uma DTPzinha ali, né? Certo? Pilha de Daniel, aquela história que a gente estuda na química. Como são milhares de termopares aquecidos por uma fonte nuclear, por mais que o aproveitamento de energia seja baixíssimo, 6, 7%, vai durar décadas aquilo, entendeu? Então é muito robusto o sistema. Nós jamais usaríamos esse sistema no nosso dia a dia por ser radioativo, né, e por ter baixo rendimento, mas se nós tivéssemos um dispositivo desse, ele poderia gerar energia para a gente durante anos, sem falhar, sem manutenção. E esse é o objetivo, então, de a gente transformar a energia térmica em elétrica lá na Curiosity, aquela sondinha. Aqui não tem nada a ver com a vida. Sonora, óbvio, o cara... o barulho se transforma em calor, que carrega o iPad. Nada a ver com a vida, é um absurdo. Energia radiante, imagina, gera radiação enquanto tu caminha. E essa radiação é transformada em energia elétrica. Não, né, cara, não funciona também. Então a única razoável ali era a letra A. 71, essa também senti um desconforto quando eu fui fazer. Essa eu também fiquei um pouco desconfortável, assim, até cair, até eu me sentir mais seguro ao analisar todos os itens, né? Me deu um medinho ali. Olha só que criativa essa questão. 71. A figura a seguir ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. Que brincadeira lúdica, né? A criancinha dá uma caixa de fósforo, a vela. A vela é acesa nas duas extremidades. Inicialmente, deixam-se uma das extremidades mais baixa que a outra. Se tu for analisar, então é uma vela, tu descascou o paviozinho aqui e aqui, pendurou a velinha por um eixo, então ela pode oscilar, e acendeu os pavios. Claro que essa chama, isso aqui era para ser uma chama. Essa chama aqui vai lamber com mais eficiência a parafina do que essa. Então
então com certeza essa parte derrete mais rápido, pinga mais, uma hora esse peso vai ser menor do que o peso que está do lado de lá. O centro de gravidade vai se deslocar para a direita, e aí a vela muda de posição, passou um tempo, vai derreter mais o outro lado e ela fica mudando de posição. Muito interessante essa brincadeirinha. A combustão da parafina de extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscila as duas extremidades. Neste brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações de energia. Ele quer que eu mapeie quais transformações de energia estão ocorrendo. Energia resultante do processo químico, energia potencial gravitacional, energia cinética. Olha, eu aceito que a energia do processo químico vai fazer com que a energia potencial gravitacional acumulada na posição da vela se transforme em cinética, né? Mas logo depois se transforma em gravitacional de novo, tanto que a vela para. Concorda comigo? Para eu dizer que está correto, eu gostaria que tivesse ali química, gravitacional, cinética, gravitacional. Mas está relativamente correto, mas eu ainda estou inseguro. Deixa eu analisar as outras. Energia potencial gravitacional se transforma em energia elástica. Ah, tá, então a energia gravitacional deforma a vela, né? Aí acumula energia na vela, aí a vela depois volta ao normal e empurra para cima, né? Nada a ver, não tem mola. Né? A vela deformou, não é porque fizeram força nela, é porque ela derreteu, é um processo químico, né? Físico-químico, não é um processo simplesmente físico de deformação por força, nada a ver. A energia cinética se transforma em energia resultante do processo químico. Energia cinética, as partículas da vela ali estão liberando a reação química. Não, né? Por mais que o cara seja criativo, não dá para dizer que a energia cinética que está transformando em energia química. Não. Energia mecânica. O que é energia mecânica? Cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. É ela que está transformando, gerando energia luminosa. A energia luminosa faz a vela subir. Nada a ver. Como é que energia cinética, potencial gravitacional ou potencial elástica está fazendo a chama, né? Fazer o brilho ali, não, nada a ver com a vida. Totalmente absurdo até agora. É o item E. Só pode ser o item E. Energia resultante do processo químico, ok. Energia luminosa, energia cinética. Olha, a energia luminosa faz parte do processo para a gangorra funcionar? Não, né? É só um mero detalhe ali. Então, na verdade, apesar de não estar completo o item A, que seria energia química, energia gravitacional, cinética e termina com potencial gravitacional, porque a vela para na nova posição. Mas ele parcialmente estava correto. Os outros eram absurdos. Então, com certeza, vamos ficar com o item A. 72. Observe a situação descrita na tirinha. Você quer matá-lo ou acertar a maçã? O arqueiro mirando a pessoa que tem a maçãzinha na cabeça. Você deve mirar mais para cima para compensar a gravidade. Aí o arqueiro mira para cima, assim? É. Aí a pessoa que estava, né, fazendo o papel ali de alvo, ufa, ainda bem que Lisa chegou. Vamos ver. Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação nesse caso é de energia potencial elástica em gravitacional. A energia elástica do arco e flecha se transformou em altura enquanto a flecha subia. Até aconteceu isso, né? Mas não foi na hora que ele lançou. Na hora que ele soltou o arco e flecha, a energia potencial elástica se transformou em velocidade na flecha. E essa velocidade foi parcialmente convertida em potencial gravitacional enquanto a flecha subia. Certo? Mas tu vê que perigo, né? O enunciado pode botar uma pulga atrás da orelha. Orelha, o que é isso? Orelha? A pulga aqui, assim, a pulga começa a coçar o olho do cara. A pulguinha atrás da orelha significa que a flecha subiu, né? O cara, a guria pediu para mirar para cima, né? Isso pode botar a ideia do cara que tem a energia potencial gravitacional. E tem, mas não logo que ele solta a flecha, o arco e flecha. A gravitacional em potencial. Não, porque quando a gente vai armar o arco e flecha, a gente deixa a flecha lá em cima, né? Solta a flecha, e aí a flecha cai no arco e flecha e arma o arco e flecha, né? Nada a ver.
Potencial elástica e energia cinética. Foi o que a gente disse, a energia, né, elástica da deformação do arco, ao liberar a flecha, se converte em energia cinética da flecha. E aí, posteriormente, pode se transformar em outras energias. Eu concordo com o item C. Na humildade, vamos analisar os outros itens. Cinética e potencial elástica. Nada a ver. Seria o contrário, né? Seria jogar a flecha no cara e ele pegar a flecha com arco e flecha. Nada a ver. Gravitacional e cinética. Isso vai ocorrer na segunda metade do processo, né? Quando a flecha atingir o ponto mais alto, ela tem energia cinética ainda, tem velocidade e tem gravitacional. Enquanto ela vai em direção à maçã descendo, certo? Naquele momento converte energia potencial gravitacional em cinética. Mas não foi o que ele pediu. Ele pediu, foi na hora em que o menino lança a flecha. Na hora que o menino lança a flecha, com certeza é o item C. 73. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. A seguir está representado o esquema básico de uma usina de energia nuclear. Aí ele mostra lá, né, que tem as pilhas nucleares que vão aquecer água, gerar vapor, passa pela turbina, gera energia. Só que esse vapor, ele é radioativo. E ele é vapor, não é vapor de água normal, é vapor de água pesada. Esta água, os hidrogênios são deutério ou trítio. É uma água que 1 litro dela não pesa 1 quilo, pesa mais de 1 quilo. Por isso é chamado de água pesada. Esta água não poderia ser jogada fora que nem na locomotiva a vapor, que tu esquenta a água, gera vapor, joga o vapor no cilindro, se expande e depois tu joga aquele vapor fora. Né? A locomotiva a vapor, tu joga aquele vapor, água aquecida fora. Não é problemático. Agora, na usina nuclear não dá para jogar água fora. Aí a água, depois de passar pela turbina, passa pelo condensador, volta a ser água e volta a ser jogada lá no reator nuclear. Então aquele condensador está fazendo o quê? Já que era vapor e depois deixou de ser vapor. Ele está esquentando ou esfriando? Esfriando, então usando o que para esfriar ele? A água do rio. Ah, que gostoso, a água do rio fica quentinha. Os peixinhos vão ficar felizes. Não, né? Vai matar os bichinhos. Vai matar os bichinhos. O engenheiro tem que calcular quantos graus vai aumentar a temperatura do rio. E teoricamente, a galera, né, que protege o meio ambiente vai dizer, não, está esquentando demais. Projeta de novo essa porcaria que eu quero que o rio só aumente 2 graus em média a temperatura dele. Mais que isso vai dar problema ambiental. Certo? Então isso tudo tem que ser analisado. Delicado, hein? A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada na reação nuclear é usada para ferver água, que como vapor a alta pressão aciona a turbina. Absolutamente honesto. 2. A turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. No final das contas, toda energia elétrica gerada, exceto por placas fotovoltaicas, que ao receber a luz solar carregam uma bateria, toda outra geração de energia do mundo é um ímã que gira em volta de solenoides, que nem nós vimos no eletromagnetismo. A única coisa que muda é como girar esse ímã. Se é o vento, se é uma queda d'água ou se é água aquecida por material nuclear. 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. O condensador é para esquentar ainda mais? Não, pô, o aquecimento é lá nas pilhas nucleares. Outra, na figura está dizendo que era vapor e depois virou água. Como é que o vapor vira em água sendo aquecido, pô? Então é um absurdo ele dizer que está pré-aquecendo no condensador. Condensar é passar do estado de vapor para o estado líquido, bobão. Dentre as afirmações, somente são corretas 1 e 2. Estava acessível também essa aí. 74. Bonitinha também essa questão. Christian Huygens, em 1656, criou um relógio de pêndulo. Que ódio, né, cara? 1656, não, vou fazer um relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, parece, né, não é assim na verdade. Na verdade, tinha um problema técnico, as pessoas tinham dificuldade de medir o tempo. Então, estava todo mundo buscando um mecanismo para medir o tempo melhor. E ele teve uma sacada quando ele percebeu que um pêndulo que oscila pouco, tem sempre o mesmo tempo de vai e vem, o mesmo período, mesmo oscilando 1 grau ou oscilando 10 graus, o tempo de vai e vem não muda, cara. Que loucura, é anti-intuitivo isso, né? Tu pega um aluno, gira um pouquinho o pêndulo, e depois faz o pêndulo oscilar mais, pergunta pra ele,
O que aconteceu com o período? A maioria vai dizer que o período aumentou, né? Quanto maior a amplitude, maior o período, mas é falso. Para o período aumentar, só se tu fizer o pêndulo oscilar bastante, aí sim aumenta o período. Mas para pequenas oscilações, não importa se é 1 grau de oscilação, 2 graus ou até 10 graus, o período se mantém constante. Por isso que nasceu o relógio de pêndulo, certo? O cretino que criou ele pela primeira vez, Huygens, o mesmo que explicou a difração, né? Difração é a capacidade que o mundo tem de contornar obstáculos. Quem explica a difração? O princípio de Huygens. Cada frente de onda se comporta como uma fonte de novas ondas que são emitidas em várias direções. É isso que explica. Então, além de ter criado o relógio de pêndulo, também explicou alguns fenômenos ondulatórios importantes. O cara é ninja. Para manter a precisão deste relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes, até que no início do século XX, o cara inventou em 1650. Em 1900 e cacetada é que a coisa realmente começou a funcionar direito. Por 300 anos de evolução tecnológica praticamente para conseguir fazer um relógio decente. Houve uma inovação, que foi a sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Então ainda deu mais um contexto histórico aí. Só depois de muito tempo é que eles ajustaram esta haste, usaram um metal específico nessa haste, que fazia com que ela tivesse um comportamento regular numa vasta variação de temperatura. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário o quê? Letra E. Energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. Quando um pêndulo oscila, a altura do corpo é a mesma sempre? Não, né? Ele passa pelo ponto mais baixo, onde a energia cinética é máxima, e ele chega nos pontos mais altos, onde a energia potencial gravitacional é máxima. Quando ele vai do ponto mais alto, onde ele está parado, para o ponto mais baixo, a transformação de energia potencial gravitacional é energia cinética. Então não é constante, bobão. O pêndulo, ao oscilar, muda de altura. Como é que vai ser constante a oscilação? Não pode. Letra D. Letra D. A amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura. É obrigatório que a amplitude seja constante? Não, né? Discutimos no início, né? Que pode ser até 10 graus. Só não pode ser maior que 10 graus. Até 10 graus o relógio vai funcionar bem. Então não é obrigatório que a amplitude seja constante. Não é obrigatório. E não vai ser no relógio de pêndulo. Porque o pêndulo pararia de oscilar, né? Se não tivesse alguma coisa acrescentando energia a ele, né? Então, volta e meia, cada pendulada que ele dá, um objeto, né, um sisteminha acrescenta, dá um empurrãozinho no pêndulo. Então, de vez em quando ele dá uma subidinha um pouquinho a mais, aí desce um pouquinho, aí recebe um pouquinho mais de energia. Então, existem pequenas variações da amplitude de oscilação, o que não faz o relógio atrasar ou adiantar, certo? Então, não é obrigatório que a amplitude seja igual. Material da haste possui alta condutividade térmica. Esse material tem alta condutividade térmica, vai me ajudar? O relógio que funciona por calor tem que conduzir calor? Não, né, cara? Então, tu fazer o cara do material isolante, termicamente, ou de material condutor, teoricamente não vai gerar problemas. O problema não é ele conduzir calor, o problema é ele variar de tamanho com a temperatura. Então, o problema é o coeficiente de dilatação térmica, não o coeficiente de condutibilidade térmica. Certo? Não adianta o cara ser condutor ou mau condutor. Não é isso que gera um bom relógio. A massa do corpo suspensa pela haste seja pequena. Quando a gente deduz o período de oscilação de um pêndulo simples, a gente mostra que é 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Tem massa envolvida no período? Então a massa não importa. A massa não interfere. O que interfere no período de oscilação do pêndulo simples? Apenas o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade não dá para mexer, então o tamanho do pêndulo tem que ser constante. Esse valor tem que ser constante. Para que esse valor seja constante, o relógio não atrase nem adiante. Letra A. Comprimento da haste seja mantido constante. Claro, por isso que o enunciado falou que tem que ter uma liga metálica especial. Essa liga deveria ter um baixo coeficiente de dilatação. Por isso que o relógio não atrasava do inverno para o verão. Antes disso, antes deles descobrirem essa inovação tecnológica,
o relógio adiantava ou atrasava do inverno para o verão? No verão as coisas dilatam e a haste fica, se esse número aumenta, o tempo aumenta. O tempo aumentar é o período aumentar, né? Vai demorar mais para ir e vir o pêndulo, né? E esse vai e vem é que mexe os ponteiros, portanto o relógio atrasa. Concorda comigo? Certo? Se eu pegar o relógio de pêndulo e ir para o Everest, mas eu usei aquela liga ninja que não deixa o pêndulo diminuir. Então eu mantive o L constante, mas fui lá para o Everest. Comparado com aqui Erechim, esse relógio de pêndulo no Everest atrasa, adianta ou marca a temperatura correta, já que o meu pêndulo está com tamanho constante? Além do L, o que depende? E o G é o mesmo em qualquer lugar do planeta? A ação de gravidade depende da altura, né? Quando eu me afasto 8 km de superfície terrestre, mesmo que seja um pouquinho, o G diminui. Como a gravidade vai diminuir, o número de baixo diminui, o resultado da fração vai atrasar de novo, o período vai atrasar. Eu já vi essa pergunta, tá? Por isso que eu estou comentando isso, já vi os caras perguntarem isso. O que acontece quando eu subo uma certa altura com o relógio de pêndulo? Ele atrasa, certo? Vai lá para próximo, faz uma mina e vai para dentro do planeta Terra. Aí eu já não posso dizer, né, cara? Porque quando eu me enterrar na Terra, a massa que está por fora não me atrai mais, né? Mas se o relógio estiver no Equador e nos polos, nós sabemos que no Equador a gravidade é menor. Então nos polos a gravidade é maior. Então nos polos ele adianta comparado com no Equador. Concorda comigo? Tu entende o raciocínio? O G é maior nos polos, o período diminui. E se o tempo para ir e vir diminui, o relógio vai fazer os ponteiros girar um pouquinho mais rápido. Vai adiantar o relógio. Certo? Bacana. O que mais vale às vezes é essas discussões extras, né? Até aqui estava light. À tarde vamos fazer mais algumas. Obrigado pela paciência, meus queridos.